Vamos falar de política nas eleições? Vamos? Vamos falar Ora, de eleições 2026, porque janela partidária terminando, movimentações acontecendo, né, Márcio? Muita gente precisando se descompatibilizar aí dos cargos, né? Que atuam aí em algumas, justamente em algumas prefeituras. E a gente tem movimentações importantes dentro do próprio cenário político de pessoas, de políticos que já estão atuando. Muita gente, a famosa janela partidária, gente, é quando você pode justamente trocar de partido para disputar as eleições seguintes, né? Porque antes ou depois desse prazo, dá como se fosse infidelidade partidária, se assim você tentar justamente mudar o partido. E como abriu a janela partidária, como sempre ocorre, já está na legislação, muitos parlamentares, muita gente acabou mudando de partido e gente também se filiando, né, Márcio? é verdade. Vamos começar com a história das janelas partidárias, com as nominatas. E a gente separou aqui é, alguns nomes dos políticos da região de Campina Grande para a gente entender para onde foram cada um, né? Ó, existiam, por exemplo, dúvidas sobre o destino de Marinaldo Cardoso, que é vereador, ex-vereador, ex-presidente da Câmara de Campina Grande e estava no Republicanos. Marinaldo Cardoso foi para o PSD. Verton, traz as informações de como ficou a nominata do PSD, Verton. Olha, Márcio, com essas movimentações, a questão é o seguinte: a sigla, na verdade, o Partido Socialista Brasileiro, o PSB, concluiu justamente no último sábado esse período de filiações partidárias para as eleições desse ano, com a chapa, inclusive, que é considerada competitiva, viu, na disputa pelas cadeiras lá da Assembleia Legislativa aqui do nosso estado. Porque, pelo menos, a sigla estima conquistar entre 3 a 4 cadeiras no parlamento estadual, viu? Justamente essa articulação foi conduzida pelo presidente estadual do partido e pré-candidato ao Senado, João Azevedo, que liderou aí toda essa organização da nominata. Ao todo, o PSB reuniu 37 pré-candidatos que devem ser confirmados oficialmente durante a convenção partidária prevista para o mês de agosto. Entre os nomes de destaque estão os deputados estaduais Chico Mendes e Eduardo Brito, esse último inclusive recém-filiado após deixar o Solidariedade. Também competem à lista o ex-secretário estadual de administração, Tibério Limeira, a tenente-coronel Viviane, o ex-deputado Anísio Maia, o ex-prefeito de Cacimba de Dentro, Nelinho Costa, e o ex-presidente da Câmara Municipal aqui de Campina Grande, o Marinaldo Cardoso, que saiu no caso do Republicanos. A chapa ainda agrega lideranças políticas e novos perfis, inclusive, viu? Como a ex-vereadora Raíssa Lacerda, a vereadora Kalina Dias e nomes estreantes como a médica Clécida Nunes Amorim, o advogado Dr. Levi e a enfermeira e sindicalista Cibele Barros. Segundo a direção partidária, a projeção é ampliar essa bancada na Assembleia Legislativa, justamente levando em conta a força eleitoral dos novos filiados. Além disso, a atual avaliação da gestão estadual, viu? Esse é o destino de Marinaldo Cardoso. Mas tem um outro político aqui da região de Campina Grande também que definiu o seu destino, foi Nobinho Almeida, que é ex-prefeito lá de Esperança. Nobinho foi pro Republicanos, Verton. Nobinho subiu, desceu, terminou no Republicanos de Adriano Galdino e Hugo Mota. Justamente isso foi oficializado, Márcio, no último sábado, lá em João Pessoa, viu? O ex-prefeito de Esperança, Nobinho Almeida, confirmadíssimo aí no Partido do Republicano. Nos últimos dias, se a gente for bem lembrar, ele já havia ingressado na Rede Sustentabilidade,
com a intenção de concorrer a uma vaga de deputado estadual pela federação formada pelo PSOL e Rede, mas optou agora por se filiar ao Republicanos, porque o objetivo dessa mudança, segundo a legenda, é justamente fortalecer o projeto político do partido no estado. E, inclusive, ele é reconhecido por sua gestão lá à frente da Prefeitura de Esperança. Agora, passando a integrar o Republicanos, ele tem justamente a missão de representar essa região aí de Esperança, justamente no Planalto da Borborema, tentando aí, claro, contribuir para o desenvolvimento do nosso estado. Durante a cerimônia de filiação, o presidente estadual do partido, que é o presidente da Câmara, Hugo Mota, destacou a esperança do novo filiado e a importância de ampliar a presença da legenda em diferentes regiões do estado, justamente reforçando o compromisso com o fortalecimento político do partido, né? Na sua fala, Nobinho ressaltou que está muito satisfeito com a filiação e está confiante, viu, Márcio, nesse projeto político do Republicanos. Além disso, ele falou, claro, da importância sobre o diálogo com lideranças do partido, incluindo, inclusive, o presidente da Assembleia Legislativa, o Adriano Galdino, além de ressaltou a importância de trabalhar para o desenvolvimento de Esperança, que é a sua principal base eleitoral. Aí ali a gente tem, olha como o terreno é minado naquela região de Esperança ali. Eita, danado, soltou aqui no troço. Olha como o terreno é minado ali naquela região de Esperança, que a gente tem Nobinho Almeida, candidato a deputado estadual. O prefeito apoia um outro candidato, porque o prefeito foi eleito com a ajuda de Nobinho, rompeu, aí apoia Galego Souza. Em Remígio tem Chió, brigando por voto. Em Areia ainda tem alguém dos Tião? Tem Tião, né? Antes era Tião, né? Agora quem? Que lá o apoiado pela gestão municipal lá em Areia é o Anderson Monteiro. Que é de Esperança também. Que é de Esperança Mas também. Tião é candidato? Não, Tião vai ser candidato agora pelo Republicanos a deputado federal. Tião é candidato a deputado federal. Então, depois de 8 mandatos, deputado estadual. 8 mandatos. Aí a gente tem ainda aqui na região de Esperança, tem Felipe Coutinho, que é ex-prefeito de Puxinanã, e ainda tem Adriano Galdino, que se for candidato a vice, vai colocar a filha como candidata a deputado estadual. Aí subindo a gente ainda tem Fábio Ramalho em Lagoa Seca. Inclusive, vamos saber qual foi o destino de Fábio Ramalho? Tem a foto aí de Fábio também? Tem também. Fábio foi para o MDB de Veneziano. Não foi para o PSD de Cícero. Foi para o MDB de Veneziano, Renan. E aí, ô Verton Ribeiro, e agora, hein? Como é que ficou, hein? Essa oficialização foi confirmada na sexta, Márcio, justamente 4 dias depois de ele ter renunciado à saída do PSDB, como você mencionou, né? Numa nota divulgada já no início da semana, ele falou aí sobre a sua trajetória no PSDB, falou que tinha gratidão, destacou a importância justamente da legenda para toda a sua carreira política e relembrou que foi o partido justamente que elegeu ele naquela época prefeito de Lagoa Seca e posteriormente deputado estadual, né? Além de, claro, ter presidido a sigla aqui no nosso estado. Fábio Ramalho, inclusive, também falou justamente sobre essa relação com as lideranças como Cássio Cunha Lima, Pedro Cunha Lima, e falou sobre esse respeito e aprendizado ao longo desse período. Isso foi oficializado na sexta, né? E o anúncio da nova filiação ao MDB aconteceu no sábado, né? Ele entra aí justamente como parte desse novo momento político. Ele destacou o histórico do partido, né? E citou lideranças como Ronaldo Cunha Lima, José Maranhão, Humberto Lucena, Antônio Mariz e Vital do Rego como referências na construção dessa legenda, né? Ele agradeceu justamente a recepção do novo partido, citando o senador veneziano Vital do Rego e o prefeito, o ex-prefeito agora de João Pessoa, Cícero Lucena, a quem ele se referiu, claro, como futuro governador. A gente sabe que o Fábio está apoiando aí a pré-candidatura do Cícero, né? E segundo ele, a mudança de partido ocorre justamente com esse objetivo, né? De contribuir com o projeto político
voltado aí para o desenvolvimento do nosso estado. Ele ainda afirmou que mantém o compromisso de seguir atuando aí com seriedade, diálogo e responsabilidade nas próximas eleições, aí, com o objetivo de melhorar o nosso estado. Márcio. Não tiveram só essas mudanças, não. Tem mudança agora aqui na Prefeitura de Campina, não é? Que foram confirmadas ainda no sábado. 2 auxiliares de Bruno Cunha Lima foram exonerados numa edição especial do Semanário. Vitor Ribeiro e André Gomes. Vitor Ribeiro na superintendência da STTP e André Gomes na Secretaria de Cultura. 2 nomes assim que a gente pode elencar do grande escalão, primeiro escalão aí da gestão de Bruno, né, o André Gomes, que deixa justamente a Secretaria de Cultura aqui do nosso estado, o que inclusive já estava previsto, né, ele deve concorrer justamente a deputado estadual, uma cadeira lá na Assembleia Legislativa. Menos esperada foi também a exoneração do Vitor Ribeiro, como você pontuou. Eu não esperava não. Que era da STTP, superintendente da STTP. Na verdade, era um negócio meio... Estava meio escondido isso aí. Ninguém esperava que Vitor... Na verdade, Vitor não confirmou a pré-candidatura, mas ele quer estar apto, porque se precisar... O nome está à disposição, não é verdade? E aí, justamente, a gente tem esses 2 nomes importantes aí na gestão do prefeito Bruno Cunha Lima, que acabam saindo de cena justamente projetando uma possível candidatura aí nas eleições de 2026, que acontecem em outubro. O André, mais que confirmado aí como pré-candidato a deputado estadual, né? O Vitor tá aí dentro dessa margem que pode ou não ser candidato a alguma coisa, né? A gente vai trazer aí as informações e atualizações caso isso aconteça, porque tem até agosto, julho, né, Márcio, para o pessoal confirmar ou não nas convenções partidárias. A gente tá vendo aí todo esse movimento, esses cenários se desenhando também. Inclusive também aconteceu, Márcio, a filiação da primeira-dama, Juliana Cunha Lima, ao Partido Liberal, né? O que já pode aí indicar umas movimentações dela realmente compor a chapa junto com o Efraim Moraes ao governo do estado. Muitas movimentações em relação a isso, ao cenário político aqui do nosso estado.